Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos ao primeiro Floripa em Foco ao vivo de 2011 com o Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. O Sindasp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, às terças-feiras, entre 1h30 e 2h da tarde. E neste primeiro ao vivo do Sindasp, o nosso amigo Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp. Bem-vindo, querido, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui mais um ano, né? Mais um ano, bronzeado, relaxado, vamos ficar juntos, voltado das férias. Ainda não tive férias. Não teve férias ainda? Não tive férias ainda. Mas o que é do homem, as férias não comem, né? Elas vêm, depois elas vêm. E um ano, fazer um balanço desse ano, ver as perspectivas desse ano, do que é um ano muito importante para o Sindasp, principalmente, né? É o término de uma gestão. Vai ter eleição para vocês esse ano? E aí nós já estamos trabalhando com uma renovação, né? Quando que vai ser a eleição, Arnoldo? Deve ser final de agosto ou começo de setembro. Tem um prazo de 15 dias para se fazer a eleição, então fica nesse período, né? Aí vão lançar edital. Mas faz tempo que o Sindasp tem chapa única, né, também, né? Ou não? A questão de chapa única no Sindasp talvez foi falta de coragem de um outro povo ainda não conseguir, não ter feito uma chapa. Mas de uma hora para outra vai acontecer, né? Um dia vem, né? Vem. E o ano de 2010, passando a régua, foi positivo ou negativo para a classe trabalhadora que o Sindasp representa, Arnoldo? Foi... No frigir dos ovos? Teve de tudo, mas foi um ano que a gente não teve muitos ganhos. Muitos ganhos. Ainda resultado da crise econômica mundial? Em Santa Catarina, para nós principalmente aqui, da base privada principalmente, uma das coisas boas que atrapalhou na nossa negociação foi o salário mínimo regional. A implantação do salário mínimo regional foi bom para o trabalhador, foi uma das melhores coisas. Uma grande conquista, né? Uma das maiores conquistas em 2010 para os trabalhadores, mas dificultou as negociações de quase todos os sindicatos. Quase todos. Mesmo aqueles que não aplicariam o piso tiveram dificuldade? Porque sempre tem influências, algumas atividades que estavam no piso, né? Como limpeza, em algumas categorias, que estavam no salário mínimo, e aí o reajuste foi grande, né? Mais de 20%. Nós tivemos algum reajuste aí de quase 30%. Olha. Com o salário mínimo regional. Então, aí dificultou para você negociar, né? Esse ano. Alguns empresários estão resistindo a adotar esse piso, né? Mas é lei, né? Eles já pagaram, só que eles resistiram depois da negociação geral para as outras categorias, porque eles que tiveram um déficit muito grande com a implantação do piso e as outras categorias ficaram meio prejudicadas, né? E, inclusive, Arnoldo, todo o trabalho que se teve, né, de fazer o abaixo-assinado público, para fazer um projeto de lei na Assembleia Legislativa, para fazer o piso regional, isso tudo agora em 2011 está acontecendo de novo, um abaixo-assinado para fazer um projeto prevendo como que vai ser reajustado esse piso, né? O Sindasp vai participar desse novo abaixo-assinado para estabelecer uma forma de remuneração? Tudo que for em prol do trabalhador, nós vamos estar assinando. Sempre estaremos na luta, como estivemos da implantação do piso mínimo, né? Sempre, né? Sempre contribuímos e vamos continuar contribuindo. Porque foi uma grande vitória para a classe trabalhadora. Só que em alguns estados a gente já tem experiência de que passaram-se anos sem reajuste, exatamente por não ter essa política, né? Então, que aqui a gente não já no primeiro ano já estão correndo atrás de um projeto de lei. Nos outros estados implantados também. O Rio Grande do Sul passou 2 anos sem ter reajuste e não chegaram a uma política, né? A um acordo né? Como um acordo. Então, aí prejudicou, né? Depois, o que no momento foi bom, depois veio a prejudicar, né? Mas daqui a pouco se estabelece essa norma, né? Eu vejo que o povo aqui que está bancando isso estão com bastante afinco e querendo mesmo. E as negociações, então, tanto com as privadas quanto as públicas das datas base, agora em 2010, então foi cabeludo. Foi cabeludo. Fechamos todas, não foi o que o trabalhador merece. O que esperava, nem se cogita. O que merece, né?
não foi nem de perto aquilo que a gente pensava para o ano passado. Mas foi o possível, né? E batalhamos até o final do ano. Conseguimos ainda algumas coisas a mais, né? 1% a mais da inflação no reajuste, Sim, né? com 1%. Né? A gente achou que foi pouco pelo crescimento, aí, mas amenizou a coisa, né? Muitas pessoas, a gente viu também que a média foi mais ou menos essa, todos tiveram dificuldade, Sim. não foi só a gente, né? Nós temos um histórico de negociação que vem de anos, que a gente sempre está tendo algum ganho, né? É uma das convenções que mais aumentou aí. Ah, é? Sim. Olha, nós temos devagarinho está inclusive repondo. sim. A gente começou com uma convenção muito pequena, né, que era o mínimo lá para se começar, e foi uma das convenções que mais avançou. Tanto em cláusulas sociais, que hoje nós temos 50 e poucas cláusulas sociais, como nos reajustes na parte financeira também. Aumentou, né? Muito bem. Desde que a gente começou a negociar, em 94, com esse sindicato, nós temos um ganho do trabalhador de quase 30%. Olha, então, desde 94, acima em da 6 inflação. anos. Isso. Que legal. Não, que 16 legal. anos. 16 anos. 16. Então, 90. é um ganho bem significativo que dificilmente alguém tem no país, né? 30% é bastante. É né? bastante. Né? O trabalhador não vê isso, mas é que um em cima do outro isso vai gerando um... E falando de Raimundo Colombo, de Lages, o Sindasp teve uma manifestação em 2010 lá em Lages, que até trouxemos algumas imagens. Eu não me lembro exatamente o que é que houve lá em Lages, um encontro de vários... Ou não foi... Acho que não foi nem o Sindasp que se reuniu. Foi o Sindasp que se reuniu. Foi o Sindasp, mas foi uma Assembleia Geral Assembleia da categoria da agricultura. Então, o pessoal da agricultura se reuniu em Lages com uma Assembleia Geral para aprovar ou não a contraproposta do governo. E lá foi rejeitada, quase que por unanimidade, parece que teve 1 ou 2 votos a favor de quem estava lá, e depois o pessoal fez uma manifestação na cidade de Lages, inclusive pedindo ao então candidato, né, que se caso eleito desse mais atenção a isso, né, que era um descaso do governo atual na época, né? E estávamos até aquele momento e o governo não está olhando para os trabalhadores, né? Que é assim, uma categoria que é essencial, né, para o estado de Santa Catarina, como a pessoa da agricultura da cidade, da Ipagre, o serviço prestado que tem essas empresas para a agricultura catarinense. Né? Certo. Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp. Sindasp, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. O Sindasp, que está ao vivo conosco aqui no Floripa em Foco, sempre às terças-feiras, no primeiro horário do Floripa em Foco, entre 1h30 e 2h da tarde. E não perca a reapresentação do Floripa em Foco todos os dias, a partir das 21 horas. E estamos aqui com o Arnoldo, fazendo uma pequena recapitulação, uma retrospectiva do ano de 2010 para os trabalhadores que são representados aqui pelo Sindasp, né? Que é o pessoal da Ipagre, Sidasc, SCTUR, não é SCTUR, é Santur, esse pessoal todo. Codesc, né? E também as privadas, né, do ramo de perícia, pesquisa, informações e tudo isso. E do ano de 2010, querido, o que mais teve de bom que vale a pena a gente relembrar para o telespectador? De bom? De bom. As ruins vamos deixar se der tempo para o final. Nós tivemos, internamente no Sindasp, um ano que a gente se voltou para a nossa organização interna. Nós achamos que isso, a gente tem que louvar isso, porque essa organização que faltava internamente, que vem de muito tempo, organizações, inclusive administrativas lá dentro, organizações de também com o Ministério do Trabalho. Então, esse ano, a gente conseguiu botar em dia, quase tudo em dia. Então, isso fortaleceu muito o Sindasp, né? Está nos dando para esse ano, assim, que esse ano a gente vai ter espaço para outras coisas, que isso toma muito tempo. Nos tomou quase 2 anos, né? A gente correndo atrás dessa burocracia toda, que sabe que isso é difícil. Então, que esse ano vai sobrar mais tempo para a gente planejar. Né? Inclusive, planejar a nova gestão que vem aí. Né? Já estamos trabalhando. Assim, a partir de agora, o pessoal está voltando agora, o pessoal que tirou férias, volta agora na última semana de fevereiro e já vai ter as reuniões para a gente começar a trabalhar a base, né? Porque vai ter uma grande renovação no Sindasp. Isso que a gente está trabalhando. Então, vai trabalhar a formação nesse povo, porque nós temos uma dificuldade muito grande de renovar. Eu acho que não só o Sindasp. Não, né? É geral. É geral. Não dá para citar nome, mas a gente tem exemplo aqui, né, de alguns companheiros nossos que tentaram renovar
e deu numa divisão, né, lá dentro. Acabaram se dividindo, então. Porque são cabeças diferentes, né? Nós tivemos, o sindicalismo brasileiro sofreu muito, né, com a época da ditadura né? militar. Da ditadura. A gente não percebeu, mas houve uma operação assim meio que cirúrgica, né, que tiraram pessoas essenciais e ficou um vácuo muito grande. No meio sindical? Ficaram arredia de sindicato, né? Teriam ido por quê? Para o governo, Não, Arnoldo? elas foram tiradas mesmo... Sugadas. Foram tiradas mesmo pela repressão. Extirpados. Sim, foram mortos, foram... várias sim, coisas, nesse não? sentido. E as outras pessoas ficaram meio arredia de sindicato. Então, nós tivemos essa lacuna até 86, 87, sem ninguém se interessar por sindicato. Então, hoje, assim, ó, tem as pessoas que você vê, eu tenho falado isso no sindicato de cabelinho branco, que são aqueles que restaram, que ainda, né, que sobreviveram a essa época, que estão aí aguentando no osso do peito, como se diz, e temos as pessoas mais novas, mas que vêm com cabeças muito diferentes, sem uma formação política que tem, histórica que tem esse povo. Então, você vê o que aconteceu com alguns companheiros nossos, como eu já citei, os caras vieram dizendo ser revolucionários e tal, mas são extremamente capitalistas. Ao extremo, né? De dizer, não, porque nós por dinheiro nós vamos arrecadar. Só pensam nisso. Então, estou vindo com uma outra cabeça que vai ser difícil a gente ter muita formação, né, para chegar a esse ponto. Tem que ter disposição, consciência de classe e vontade, né? Consciência de classe principalmente. Eu acho, sabe que um vizinho, um garoto novo, uns 20 anos, ele não sabia que existia o tal da Guerra Fria, nunca ouviu falar da tal da Guerra Fria, de que era um polo Estados Unidos e o RSS, né? A República Soviética lá. Ele nem sabe. É uma pessoa de 20 anos de idade. Sim. Muitos nem sabem que aqui no Brasil teve um regime militar, uma ditadura militar, que acabou agora em 1985. Né? E eu acho que a falta de um regime militar é que está... Que absurdo, né? A falta de um regime militar que está faltando para dar uma unicidade no movimento sindical. Você não acha? Até que tinha o movimento, até que tinha a ditadura militar, a força era uma só. Né? Em 85 acabou o regime, começou a nascer sindicatos, todos mais ou menos juntos. Né? Fundaram a CUT juntos, fizeram as diretas já, um monte de coisas, mas agora isso está se perdendo. Né? Como você falou, os sindicatos sofreram muito, teve muita gente extirpada, né? Pessoas chaves sumiram. E agora, em 1910, é que eu diria, 1911, 2010, 2011, 1910, é que os sindicatos estão começando a reescrever o seu caminho, né? Achando novas formas de interagir com a sociedade, de não só defender as bandeiras dos trabalhadores, mas bandeiras mais gerais da sociedade, né? Por exemplo, a redução para 40 horas semanais é uma bandeira que está unificando, mas o sindicalismo sofreu um baque violento, né, Arnoldo? E você acha que esse processo está começando a reverter com essa história das 40? Está começando a achar o rumo, não está? Está começando. E o que está... Qual é essa nova cara dos sindicatos que está vindo, querido? Tu sabe desenhar ela? A nova cara que está vindo? Está vindo um sindicato, ainda vai demorar, sabe? Para ter É lento, né? Para que se tenha realmente uma cultura sindical nesse país. Ainda tem. A classe empresarial ainda tem uma rejeição muito grande, ao invés de negociar, tem rejeição muito grande, né, que em outros países desenvolvidos isso não existe, né? Existem as negociações. Isso é próprio do Brasil, isso é? Ainda é próprio do Brasil. Né? Então, ainda tem muitas pessoas que têm essa rejeição, até o próprio trabalhador, pelo empresário ter essa rejeição, então eles têm medo. Então, essa cultura ainda vai demorar muito a chegar aqui. É porque, assim, ó, depois da abertura, o que nós tivemos foi muitas farsas desse país, né? Essas farsas, que tudo que a gente diz que foram criados aí, mas muito pouco foi criado, a maioria foi farsa, né? Como você falou, Direta Já foi uma farsa, né? Foi a maior farsa que se pode se falar, né? Em que sentido? E se falam muito nas últimas campanhas salariais, mas ninguém tem coragem de falar que foi uma farsa, né? Estava lá todos os partidos e, na primeira oportunidade, foram eleger um cara no colégio eleitoral, né? Com alguns candidatos. Os que estavam lá no palanque foram o primeiro a votar e eleger os caras no colégio eleitoral. Era para ter bancado, né? Não é direto, por que tem que ser no colégio eleitoral? Né? Mas estavam lá no palanque, reunindo milhões de pessoas, fazendo demagogia, e na primeira oportunidade foram lá votar. Dentro do sistema. Sim, dentro do sistema, né? Se alienaram ao sistema. E por aí, o sindicalismo também veio com muitas pessoas desse meio, né? Infiltrados ainda hoje deve ter, distorcendo, né? Ainda tem, né? Então, com o tempo que foi se expurgando
essas pessoas. E ainda tem que se expurgar muito, né? Para que a gente se crie realmente uma identidade. E os sindicalismo sindicatos, de trabalhador, né? até 1985, nem podia ter sindicato, a princípio. Né? Era permitido alguns sindicatos de categorias profissionais. Filantrópicas, que assistencialistas. regiam mais as categorias, como se fosse quase que conselhos, né? Era assim que funcionava. Então eram permitidos, tem sindicatos aí que não foram, mas o sindicato de classe, esse não poderia existir. Não podia, né? Fora. E, bom, essa é uma conversa que não tem fim, né? Começar a resgatar essa história é interessante. Mas essa questão, ô Silvio, da farsa, isso é bom de começar a discutir, entendeu? Para que as pessoas... Como assim a farsa das diretas já? A conscientização, ela tem que começar a vir em cima disso das pessoas, porque tem muita gente ainda fazendo palanque hoje, né? Porque eu estava lá na direta já, estava lá, mas foi lá votar no colégio eleitoral na primeira oportunidade que teve, se tinha condição de eleger algum da sua tribo, digamos assim, né? Já correu para lá e foi para lá. Então, quer dizer, é uma grande farsa. Você estava lá no palanque fazendo demagogia com o povo, mas ao mesmo instante, né? E ainda criticam aqueles que não quiseram votar, que foram contra, porque queriam que fosse diretas mesmo. Né? Lá no colégio eleitoral, que era o Paulo Maluf versus o Tancredo Neves, que nem chegou a assumiu o Sarney, né? Tancredo Neves, que era o Sarney, né? Então. O Sarneyzinho dos 5 anos. Muito bem. Tem gente que se orgulha de ter votado no Sarney, né? Ou no Tancredo. Ou no Maluf. Não, eu até, se eu pudesse entrar no colégio para votar, eu não votava no Maluf, eu ia votar no Tancredo também, com o Sarney, com tudo, mas naquela época era a única opção, né, Arnoldo? Mas só que o Sarney não mudava nada, né? Não, pelo contrário, ele é que acalmou todo mundo, continuou os militares mandando, não aconteceu nada. Ele era o braço direito do governo militar. Sempre tinha sido, né? E continuou ali para garantir que a sociedade civil não ia ser até hoje, né? Fazer o quê, né? Mas pelo menos tem vendo que tem muita coisa que ainda falta mudar, né? Nesse país. Tem muito que falta até conhecer, né, Arnoldo? Conhecendo a gente ia se interessar mais. Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. É facinho até o nome depois que grava fica fácil, né? A gente vai, Arnoldo, para o nosso breve intervalo. E na volta vamos falar agora das perspectivas das ações 2011 Sindasp. Beleza? Beleza. Vamos lá então, senhor Fernando, para um breve intervalo e já voltamos ao vivo no Floripa em Foco com o Sindasp na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Este é o Floripa em Foco, ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. O Sindasp está ao vivo aqui no Floripa em Foco, às terças-feiras, entre 1h30 e 2h da tarde. E não perca a reapresentação do Floripa em Foco todos os dias, a partir das 21 horas. No primeiro Floripa em Foco ao vivo de 2011 do Sindasp, o nosso amigo Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp. E a gente já deu uma passada aí numa aulinha política, né, sobre o regime militar, já falamos de como foi o ano de 2010 aí para o Sindasp e 2011 para o Sindasp, querido. Vão continuar batendo na tecla necessária até da renovação de quadros, então, é? 2011 para nós... Pedreira aí, seu Arnoldo. 2011 vai ser um ano que após 2011 vai ser assim, existia um Sindasp e até 2011 outro agora. E vai existir outro. E não tem outra alternativa, né? As pessoas que nasceram, que fizeram o Sindasp nascer, que geriram o Sindasp e que estão até hoje dentro do Sindasp, não tem mais como ficar. As pessoas precisam ir embora. Não tem como, né?
ficar aí dando... E as pessoas, porque tem muita gente encostado só nessas pessoas. Companheiro Nauro, né? E tem outros companheiros que estão indo. Alguns já foram e outros estão indo, né? Só para citar um exemplo. Que estão, assim, não chega. Já serviram a pátria? Já deu. Então, tem que vir pessoas novas. E aí? Está todo mundo encostado nessas pessoas que estão aí de barba branca e cabelo branco. E a gente tem que renovar. E assim, nós temos esse compromisso de renovar, mas temos também a responsabilidade de deixar uma entidade sem essa divisão, como já ocorreu aí. Sim, coesa, sim, né, com o povo, e isso é difícil. Então, esse ano, nós vamos ter que trabalhar muito com formação, vamos ter que fazer uma escolha, assim, porque era quase que assim, meio que cirúrgico, se fazia a chapa no Cidasp. Vai ter outra chapa? Não, vai ter essa. Ó, fazemos um convite para ti, tu aceita? Não aceita? Não, vem. Era assim porque já eram, o que tu estava esse ano, o ano que vem voltava, quase sempre com as mesmas pessoas. Pessoas que já tinham, né? Então era fácil de você trabalhar, né? Uma pessoa saía esse ano, nessa gestão, voltava na outra, e esse ano não é isso, essas pessoas estão se aposentando, estão indo embora. Várias dessas pessoas, a gente tem que trabalhar com gente nova, que nunca esteve ali dentro, e que não conhece, e além do Sindasp já ser um sindicato meio difícil de você entender. É bem complexo, cheio de ramificações, cheio de delegacias regionais. E pela organização que a gente tem, da forma de organização colegiada, né? Para um estado inteiro. Pois é, vocês não têm presidente, né? Tem um colegiado coordenativo. Uma organização colegiada que já é difícil, né, de você entender, que tem que ser espalhada pelo estado, né? Temos 30 regiões sindicais, que são as regiões regionais, que tem que preencher, né, com até 3 cada uma. Tem 90 pessoas na chapa, então? Eram para ter 78 pessoas. Então, a primeira coisa que sugestão é reformular a quantidade. Só o Conselho Deliberativo, que reúne todos os coordenadores, já dá quórum para uma Assembleia, né? Quase. Então, é muita gente. Gente quando faz reunião, Arnoldo. Fica bem representativo. Mas você formar 100%. Isso tudo de pessoas, né? Que a formação não é só teórica, que esse povo que está vindo aí, é um povo que tem uma formação até teórica, mas não tem na prática, né? E quando a pessoa não tem nem formação teórica, às vezes ela aprende melhor. Quando tem, a pessoa já acha que sabe, né? Já entra... É diferente você saber que dói e você, né, pensar que dói, né? Então, o Sindasp esse ano vai investir em formação, estudar sindicalismo. Isso. Aliás, é um trabalho que já vem sendo feito, né? Já vem sendo feito. Né? Esse ano vai ser mais específica para as pessoas, na área sindical, para as pessoas que vão vir assumir o sindicato. Vão ficar muito poucas pessoas dessas pessoas antigas que estão aí. Vão ficar muito pouco. Então vai ser um ano As empresas estão fazendo vários planos de demissão incentivados, saindo muita gente, né? Então essas pessoas estão indo. As empresas, quase 30 anos, as pessoas estão indo embora, não tem mais como ficar. Quantos anos Você é da Cidasc, né? Eu sou da Cidasc. Quantos aninhos de Cidasc mesmo, Arnoldo? 25 já. Daqui a pouco você vai embora, vai se aposentar, vai... Eu já estou inscrito aí no PDI também. Já está inscrito? Mais uma gestão. Vai criar galinha. Ou não, Antônio acho Carlos. Que eu também sou um dos que já está... Já está com o pé na estrada? Tem uns que já estão definidos que não vão ficar. Tem uma meia dúzia. Tem uma meia dúzia que está assim, ó, depender, se tiver necessidade, vai ter que ficar. Nem que seja por um tempo e depois passar para frente, né? Porque... Que coisa. Mas vai ser lá em agosto, final de agosto, setembro, a eleição. E já assumem em seguida? Essa gestão vai até o dia 8 de novembro deste ano, 2011. Isso vai ser a posse da nova diretoria. 8 de novembro. Isso. E é de 3 anos o mandato? 3 anos. Mandato. É que a gente tem um espaço aí nesse meio, porque entre a homologação da eleição e a posse tem que haver um planejamento da nova gestão que assume um planejamento. Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp, que toda terça-feira está ao vivo aqui no Floripa em Foco. No minutinho que nos falta para fechar, querido, Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina. O que você achou do secretariado dele? Isso vai favorecer as negociações do Sindasp com o governo? Vai caotizar? Que avaliação você faz desse novo governo que está começando, querido? Não dá para fazer uma avaliação já. Imediata, muito né? cedo ainda. Tem várias pessoas que ficaram aí, já estavam no governo antigo, né? Mas a gente não sabe, mudaram de pasta, a gente não sabe. Porque quem vai dar linha realmente... É o Colombo. É o Colombo. Ele que vai dizer. Né? Porque a pessoa que está lá, ele vai vir com outra roupagem e vai ser totalmente diferente, né? Na Secretaria da Agricultura mudou muito pouco. Mas o pouco que mudou é muito novo para a gente. O secretário da Agricultura é uma pessoa que a gente... Nunca viram?
Nós não imaginávamos que ele fosse ser o secretário. Quem que é ele? Sabes o nome? João Rodrigues, o ex-prefeito de Chapecó, que é... Meu Deus. Bom, eu sou de Chapecó, enfim, eu era de Chapecó. Sei porque Esse vai ser o secretário, então? É o secretário da Agricultura. É o presidente das empresas. O que era secretário atual vai ser presidente de uma empresa, SINDASP, o outro continua o mesmo. Então, mas quem vai dar linha é esse novo secretário, que a gente sabe. Né? A gente já teve vários secretários que vieram, que era o pessoal da agroindústria, que a gente sabia qual era a forma que eles iam trabalhar, mas esse vem sem ser nada. Que legal. Né? Esperamos, que assim, a gente sabe como que ele agiu em relação ao sindicato lá em Chapecó, né? Ele desmontou com os sindicatos públicos todos e tal. Então, o que é que nós podemos pensar, né? Toda ação tem uma reação, né? Nós estamos esperando né, a primeira ação dele para a gente tomar a nossa... Não vamos tirar pedra antes de ver qual é o problema, né? De repente, vamos guardar não vamos as pedras. sofrer por antecipação também, né? Melhor que isso. Guarda as pedras e não vamos sofrer por antecipação. Não. Então, que seja um governo bom, voltado para as pessoas, para o desenvolvimento de toda a sociedade catarinense, né? Não só de alguns, que se preserve o meio ambiente, né? Aí vai ser bom, né? Até porque, assim, hoje na agricultura, as pessoas que estão nos sindicatos da agricultura são pessoas que sabem muito das empresas, que contribuem muito para as empresas. Deve ter um acúmulo, né, muito grande de conhecimento, entendeu? Sabe o que é necessário para essas empresas, muito mais do que quem está assumindo com um cargo político que está vindo de fora, sem conhecimento, muito, não dá para comparar. Então, deve ser ouvido, deve ser negociado, né? E visto os dois lados, o que sempre se faz na mesa, a gente discute, ele sabe que ele tem muita razão, mas a gente sabe quem eles estão representando também, né? E o que é negociado sempre tem que ser bom para os dois lados. Tá certo. Querido, faltou dizer alguma coisa, mandar um alô, algo que nós não abordamos para encerrarmos? O que faltou dizer um abraço para a base, para os associados do SINDASP, para os trabalhadores representados no SINDASP, né? Que esse ano seja melhor do que o que foi os outros, mas temos que estar com os dois pés calçados e sempre na expectativa de que, se for necessário, temos que ir à luta, porque nós não ganhamos nada sem luta até hoje, nada ganhamos sem luta. Tudo veio com muita luta, E muitos sonhos, né? Guardar os sonhos e trabalhar bastante. Né, Arnoldo? Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do SINDASP, no primeiro Floripa em Foco ao vivo do SINDASP aqui em 2011. Assista a representação logo mais às 21 horas e a gente se vê aqui na próxima terça, às 1h30. Muito bem. Beleza? Muito obrigado a todos. Boa semana, então. Bom recomeço. E aqui a gente vai para um breve intervalo, mas você segue plugado na programação da TV Floripa. Esta TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINDASP, Avenida Rio Branco, 817, Centro, Florianópolis. E Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio, 141.